Boa noite, meus amigos, grande família Solidariedade. Mais uma vez estamos aqui numa live, né? Uma live que hoje eu considero que é uma live muito especial. Uma live que vai ser feita aí com os nossos amigos aí da mocidade da Casa de Solidariedade. Então, muito prazer, né, que a gente está aqui, né, fazendo essa primeira parte aqui, recebendo vocês. Então, nós vamos esperar o que o pessoal vai fazendo as conexões. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo, Marquinhos. Quem está aqui, Marcos, Suzana. Olha lá, a família entrando aí, a família Solidariedade, mais uma vez prestigiando aí nossos amigos. Vamos receber informações muito importantes, né? O tema de hoje vai ser saúde mental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, no olhar espírita. Quanta gente, né, que está passando por diversas situações aí, que está precisando muito de ajuda, né? Olá, Flávia, a Marilice, a Vilma, todo mundo chegando aí, a família se reunindo. Muito obrigado aí por receber a gente em seus lares, né? E que a gente possa estar levando uma energia muito boa, uma energia muito positiva, né? Então, como disse no início, essa live vai ser feita pelo pessoal da mocidade e tenho certeza que vai ser muito especial, né? Então, vamos já nos preparando. Eu vou fazer a prece inicial para que a gente consiga já dar sequência ao nosso encontro. E eu gostaria que vocês, nesse momento, né, que a gente fechasse os nossos olhos, que a gente mentalmente se ligasse à nossa casa, a casa de solidariedade, esse lar abençoado, essa casa que muito nos auxilia e que sempre contribui para a nossa caminhada. Que a gente possa sentir toda essa energia, essa grande família solidariedade, se abraçando, né, dando as mãos. E a gente vai conseguir unir cada uma das famílias, né? Vamos unir os nossos lares, vamos preencher esse lar com muita harmonia, com carinho, né? Que a gente possa também, receber os nossos companheiros, que eles sejam aí iluminados, né? Muito amparados por essa espiritualidade amiga, que eles consigam realmente fazer essa tarefa desenvolvida da melhor forma possível, né? Então, vamos aí iniciar o nosso encontro de hoje, a nossa live, vamos iniciar com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixe cair em tentação, e livre-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado. Então, meus amigos, eu vou chamar agora, pedir para que entre em cena Mazé, Júlia e Galdino. Olá, Mazé. Olá, Boa dona noite. Júlia. Boa Boa noite, tudo bom? noite. Muito bem. Cadê o Galdino? Aí. Oi, Boa noite, Galdino. tudo bem? Como é que você está, meu querido? Tranquilo. Muito bem. Melhor agora com vocês aqui. Muito bom. Então, eu deixo com vocês toda a família Solidariedade, né? Recebendo vocês de braços abertos em seus lares e ansiosos, eu tenho certeza, ansiosos pela palavra, pela informação que vocês vão passar. Excelente. Eu vou sair e vamos deixar aí com vocês aí a Júlia para dar uma sequência.
Obrigado, meus queridos. Voltamos a... deixa eu só fazer uma pergunta, uma observação. No final, né, quem está acompanhando a live, quem quiser colocar seus comentários, quem quiser colocar uma pergunta, alguma coisa, algo que adicione aí na nossa live, por favor, né, coloquem seus comentários, que no final a gente vai escolher alguns, não temos tanto tempo, mas vamos escolher algum para a gente comentar um pouco, né? A Júlia vai responder todas as perguntas, falou que está muito tranquila, ela vai responder tudo. Então, legal? Então, fiquem com Deus, meus queridos, né? Bom trabalho e vamos em frente. Isso aí. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho das doenças que a gente vai falar um pouco hoje. De início, a gente vai falar um pouco sobre a depressão. A depressão é uma doença muito comum, que está crescendo cada dia mais, principalmente nos âmbitos da Covid-19. E é uma doença que afeta, segundo a OMS, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. É uma doença que não é apenas flutuações de humor, uma baixa autoestima, é uma doença extremamente importante que precisa ser curada. A OMS tem uma estimativa de que mais ou menos 800 mil pessoas se suicidam por ano por causa de depressão. Então, é de suma importância que você procure uma ajuda, tanto espiritual quanto psicológica, para tentar entender os seus problemas e erradicar eles. Outra doença muito importante que a gente vai falar hoje é a ansiedade. Segundo o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, é um sentimento de antecipação e que você é uma ameaça futura quando você antecipa um medo. E está muito associada a sensações de tensão e essas coisas. E um psiquiatra disse que a ansiedade não mostra que surge do acaso e que elas vêm de uma experiência de vida de cada pessoa. E outra síndrome importante é a síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade que afeta mais ou menos 280 milhões de pessoas no mundo, que seria equivalente a 4% da população total, e 6 milhões de pessoas com síndrome do pânico são aqui do Brasil. E essas crises provocam sintomas físicos e psicológicos. E agora, para a gente entender um pouco mais sobre como funciona essas doenças, essas síndromes, né, no nosso dia a dia, o Galdino vai falar um pouquinho. Opa. Boa noite, gente. Bom, vou dar continuidade aqui, né, com essa palestra, né, continuando com o que a Júlia estava dizendo, que a ansiedade e a depressão, né, ela está cada vez mais presente nos nossos dias, né. Então, eu queria falar, né, agora, principalmente começando com o distanciamento social que a gente está tendo, né, por causa que por conta da pandemia, a gente acabou tendo que se afastar, tendo que ficar longe, às vezes, das pessoas que a gente gosta, longe da nossa família, e aí falando, né, do distanciamento social, né, para ficar mais claro, né, que o distanciamento social foi justamente imposto, né, por causa do coronavírus e pela facilidade que ele tem de se espalhar, né, quando a gente está em grupo, com os nossos amigos, com a família. Então eles falaram, então vamos se implantar esse distanciamento para a gente não aumentar o número de casos, né? Então a frase mais falada, né, que todos devem ter escutado é o fique em casa, né? Fique em casa, se puder, fique em casa. E assim foi feito, né? Só que, assim, por um lado é bom, né, que aí a gente está diminuindo o número de casos e tudo mais, mas a maioria dos psicólogos já falaram que para nossa saúde mental, esse distanciamento social, ele vai ter um impacto muito grande. Ele vai ter um impacto muito grande. E, assim, né, acredito que esse distanciamento já tenha mexido com todo mundo, né? Calma aí, só um momento. Bom, continuando aqui, né, teve um imprevisto, um telefone tocando, mas aí continuando falando, né, do distanciamento social. Aí,
acaba que, assim, muitas vezes a gente acaba ficando muito nervoso de só estar ficando em casa, às vezes a gente começa a ficar com a ansiedade, e é comprovado, né, pelos psicólogos que isso acontece sim, né, esse nervosismo, essa necessidade, né, de estar junto com outras pessoas. E aí eu vi uma psicóloga colocando algo bem interessante, que ela comentou assim, né, que essa necessidade nossa de estar junto e de estar com as pessoas vem desde os nossos antepassados, né, mesmo que a gente tenha vindo aí de uma evolução muito grande, né, do corpo humano e tudo mais, mas ainda tem uma coisa no nosso cérebro que é presente até hoje, que é o fato de que o cérebro ele percebe que está mais seguro quando ele está em grupo, quando ele está com pessoas que são amigos, com familiares, com pessoas que a gente gosta. Então, quando a gente fez esse distanciamento social, o nosso cérebro, ele automaticamente ele tem uma ele começa a ficar mais nervoso e mais preocupado, e ele é como se nosso próprio cérebro sentisse que a gente ficou fraco, por causa que naquela época qual que era, né, o pensamento? Não, vamos ficar junto, que assim a gente preserva a nossa espécie, que se precisar lutar, a gente está em mais gente para batalhar e tudo mais. E isso é algo que, assim, claro que a gente não tem mais esse tipo de coisa, né, esses pensamentos, assim, mais primitivos, né, mas hoje em dia a gente ainda tem essa dependência, né, de estar com as pessoas, de ter aquele contato da pessoa do lado, e aí ela fez essa comparação, né, que desde aquela época a gente tem essa coisa de, precisamos estar junto, tem que ter alguém do nosso lado, e o nosso próprio cérebro, ele percebe que quando a gente está sozinho, ele fica num estado, assim, né, de preocupação, digamos assim, né, e aí começa a ansiedade, começam os medos, e aí, como a gente está, né, muito tempo já, né, nessa situação, aí o que começa a acontecer? A gente começa a ficar nervoso, aí, às vezes discussão em casa, às vezes fica muita solidão, né? Prefere, não, vou ficar sozinho, então, vou ficar no meu quarto. E aí vai vindo esses medos, né? Vai vindo esses medos. E aí eles colocaram também, né, de como tem gente que fica 24 horas com uma preocupação, né, com esse novo vírus, né? Então a pessoa fica em casa, mas fica assim, ai meu Deus, mas e fulano que tá trabalhando, né? Ai, meu filho tá tendo que trabalhar ainda, será que ele vai pegar esse vírus? Será que não? E aí fica preocupado, né? E aí fica vendo notícias, vendo matérias, e aí tudo isso vai gerando um medo muito grande e uma ansiedade muito grande também. As pessoas começam a ficar muito ansiosas, e é comprovado, né, que a depressão e a ansiedade, ela vem crescendo bastante durante esse isolamento social e durante a pandemia. E também tem uma grande preocupação com pessoas que já tiveram alguns sintomas, né, alguma pessoa que já teve ansiedade, já teve um trauma, digamos assim, né, já tem algum histórico, né, de depressão e ansiedade, por causa que muitas vezes essa pessoa agora ela não consegue continuar, né, com esse tratamento. Às vezes a pessoa já até estava passando por um tratamento e aí agora ela não consegue mais continuar, às vezes não consegue ver o médico, ou então muitas das atividades, né, que são recomendadas para pessoas que têm depressão e ansiedade não estão podendo ser realizadas, né? Porque o que muito que os médicos falam, né, para esses pacientes é que assim, que ele procure estar sempre conectado socialmente, né? Então que ele veja os amigos, que ele saia para o parque, que ele vá ao cinema, que ele combine um final de semana para se encontrar com os amigos, para se divertir. E a maioria dessas coisas não estão sendo possíveis agora, né? E aí também falando dessa preocupação que a gente tem com pacientes, né, que já tiveram alguma coisa, tem a preocupação com os nossos avós, né? Com os avós, com as pessoas mais velhas, por causa que desde quando começou, né, esse distanciamento social, essa pandemia, foi falado que as pessoas mais velhas eram que eram mais afetadas, né? Então, no começo, eu acredito que, assim, todas as pessoas mais velhas ficaram, né, com essa ansiedade, com esse receio, com esse medo de, por exemplo, ai meu Deus, e se eu pegar, né? Que estão falando que os velhos que pegam acabam falecendo, né? E aí, eu acho que esses próprios, assim, as pessoas mais velhas, elas ficaram, né, com esse medo e com essa ansiedade. E aí, em uma publicação que eu vi também, eles falaram bastante, né, para a gente ter cuidado, né, com os nossos avós, com as pessoas mais velhas da família, principalmente, para conversar com eles, por causa que, assim, o mesmo processo que a gente passa, né, dessa ansiedade, eles também vão passar, né, e às vezes para eles está sendo até pior, né, porque é basicamente como se tivessem rotulado que se eles pegassem
esse vírus, né, provavelmente ia ter uma fatalidade, que ia ser difícil de se recuperar. Então, muitas vezes eles acabaram ficando assim, né, bem ansiosos, às vezes se sentindo sozinho por não poder mais ver os filhos, os netos. Então, eu vi uma postagem falando, né, para a gente ter esse cuidado com essas pessoas mais velhas, né, ter esse cuidado de como que a gente vai conversar com eles sobre isso, de que, assim, eles estão no isolamento, mas a gente pode manter o contato com eles, a gente pode conversar, a gente pode ver como é que eles estão, fazer as videochamadas, né, por causa que é um distanciamento social, mas se a gente for ver hoje em dia é mais um distanciamento físico, né, por causa que as tecnologias estão aí para ajudar a gente a manter esse contato, a conversar com as pessoas ainda, a ver os amigos ali pela videochamada, por exemplo, agora, né, nessa live que está tendo, estou tendo essa oportunidade de conversar com vocês aqui um pouco, e assim a gente tem que ir lidando, né, e tem que ter esse cuidado com essas pessoas mais velhas, que, por exemplo, assim, né, colocando um exemplo pessoal, né, muitas vezes eu ficava ansioso, ficava assim, né, nossa, quanto tempo que eu não vejo ninguém, não sei o que lá, e aí uma coisa que foi me ajudando muito foi eu começar a jogar com os meus amigos online, né, então, assim, a gente ficava todo mundo em chamada, às vezes até se vendo, assim, né, com câmeras, e ficava em videochamada, e ficava jogando junto, e ficava conversando, e distraindo, assim, então, assim, acabava que, assim, a gente ia jogar, mas, na verdade, a gente ficava numa conversa, né, tinha um momento muito bom e tudo mais, e, e aí isso distraía, né, fazia esquecer um pouco sobre essas coisas, fazia se sentir melhor, né, dar aquela relaxada, e aí, assim, as pessoas mais velhas, né, às vezes elas não têm essa agilidade, esse conhecimento para ficar ali, né, mexendo no celular, por exemplo, assim, tem vezes que eu tô em casa, né, tô fazendo nada, eu falo, puta, meu, mó tédio, não tô gostando aqui e tal, quero fazer alguma coisa, aí eu pego e faço o quê? Vou ligar o som ali, ouvir uma música, distrair, então, assim, a gente que é mais jovem, né, os próprios adultos também estão convivendo bastante com a tecnologia, tem essa facilidade, né, de usar a tecnologia para se distrair também, né, e as pessoas mais velhas, elas não têm tanto essa facilidade, né, então é bom a gente ajudar eles nesse momento, ver como é que eles estão, né? Perceber se eles estão se sentindo muito sozinhos, se andam falando algumas coisas assim que são preocupantes, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que todo mundo ir se ajudando e se cuidando para ir ficando cada vez melhor, né? E aí, falando um pouco mais, né, da ansiedade, da depressão e também da insônia, que muitas vezes afeta as pessoas, né, durante essa pandemia, quanta gente agora não está conseguindo dormir direito, às vezes vai deitar e perde o sono. E aí, falando um pouco mais sobre isso, né, segundo a OMS, o número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. E atualmente quase 5% do globo, né, cerca de 330 milhões de indivíduos, sofrem dessa doença, né? E infelizmente o Brasil ele ocupa uma posição de destaque nesse contexto. A maior taxa de depressão do continente latino-americano está entre os brasileiros. Então assim a gente vê que a gente está ali, né? A gente sabe que as pessoas do nosso lado às vezes sofrem disso. E aí a gente tem essa opção também, né, de ajudar essa pessoa, de conversar, principalmente igual agora, né, durante essa pandemia, de conversar, ver como é que o amigo tá, ver como é que o filho tá, ver como é que a mãe tá, e conversar, né, ver se tá tudo bem mesmo, porque às vezes a pessoa parece que tá ali, mas também não tá. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, porque querendo ou não, nossa população ela é uma das mais afetadas por essas doenças. E aí algumas coisas também que comprovam, né, isso é a busca na internet, que assim o nosso próprio comportamento acaba entregando, né, que a gente está sofrendo disso, né. E aí teve uma pesquisa na internet que mostrou que o número de gente procurando na internet sobre ansiedade, de como que é as crises de ansiedade, de qual que são os sintomas, ela cresceu muito esse tipo de pesquisa na internet, e as pessoas querendo saber, né, se o que eu tô tendo agora é ansiedade, o que eu tô tendo agora é depressão, e aí você vê que esses números, eles cresceram muito na internet, o que mostra que, assim, a gente tá precisando, né, parar e olhar um pouco, né, sobre isso da gente, né, será que isso que eu tô tendo é normal? Será que toda essa ansiedade, toda essa preocupação, todos esses questionamentos que às vezes eu me faço, ou essa preocupação com, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer,
a gente tem que também ir olhando para nós mesmos, né, e vendo, né, o que a gente pode fazer para se ajudar também, né. E, e aí tem muitos tratamentos, né, para ajudar a gente nesses quesitos, né, que a maioria deles busca aumentar o nosso bem-estar, né, então, deixar as coisas negativas longe, fazer coisas que ajudem a nossa mente, fazer coisas que vão fazer a gente ser mais produtivo no nosso dia. Eu vi uma matéria muito legal também, que o Hospital Santa Mônica, eles fizeram um grupo de apoio gratuito. No site deles tem como você entrar para as pessoas. E aí nesse grupo, né, o tema é sobre a ansiedade da quarentena, a depressão, às vezes pessoas que começam a usar, beber bastante durante a quarentena, porque fica sem fazer nada, aí para ela se distrair, vai beber, vai fazer alguma outra coisa. E aí esse programa é uma prevenção, né, para as pessoas não ter essas recaídas. E aí ocorrem algumas terapias nesse grupo, por causa que nesse grupo também estão presentes psicólogos para orientar as pessoas, né, sobre isso. Então, às vezes elas colocam lá o que estão sentindo, alguma coisa, e aí esses próprios psicólogos nesse grupo vão respondendo. E também tem fisioterapeutas e educadores físicos, né? Por causa que é tudo um grande conjunto, né? Tanto que deixei separado aqui algumas coisas que ajudam, né? Para a gente nessa quarentena colocar em prática, né? Como fazer atividades físicas que vão trabalhar, né? Com o nosso corpo, vão fazer a gente sentir esse bem-estar que muitas vezes esses terapeutas e esses psicólogos falam para a gente ter, né, esse bem-estar. Então, praticar as atividades físicas, manter a cabeça ocupada, né, sempre buscar alguma coisa para fazer, né, quando não tivesse nada para fazer, não ficar assim, não vou ficar sem fazer nada, né, não, busca alguma coisa para fazer, né, vai praticar uma atividade física, os cuidados com os alimentos também, e arranjar um tempo para o autocuidado, né, para a gente se cuidar, para a gente ver como é que a gente está, se a gente está bem mesmo, o que está afetando a gente nos dias mais atuais, né, nessa quarentena, o que eu tô sentindo, é falta dos meus amigos, então eu vou no sábado à noite sempre fazer uma ligação com algum amigo meu, tô sentindo falta de jogar bola, nossa, que saudade de jogar um futebol, vou falar para vocês, viu, saudade de jogar uma bola, mas enquanto não dá para ir jogar um futebol, eu posso fazer uma caminhada, de repente, fazer alguma outra atividade, né, para colocar no lugar, né, do futebol, e para ir me ajudando, né? Porque só vai trazer benefício tomar esses tipos de atitudes, né? E uma notícia assim que quando eu vi eu achei muito boa é que a demanda por psicólogos ela cresceu 48% durante uma semana da pandemia. E assim, por que eu digo que é uma notícia muito boa, né? Porque a gente sabe que essa doença existe e muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de assumir, às vezes ficam assim, como que eu vou falar que eu tô com depressão, que eu tô com ansiedade, tem gente que fala que isso aí é só conversa, que, não, nem se deve preocupar, isso aí é só coisa da cabeça, né, e às vezes as pessoas ficam assim, eu não vou, né, eu não vou ir procurar um psicólogo, né, não vou ir fazer uma terapia, não, porque o que vão pensar, né, de mim? Mas não, gente, tem que procurar mesmo, tem que ir atrás, tem que fazer essas coisas para se sentir bem. E aí, quando eu vi essa notícia, né, de que, nossa, a demanda por psicólogos cresceu, basicamente arredondando em 50%, né? Então, assim, as pessoas estão se preocupando com isso, né? Elas estão tendo essa preocupação de pensar na sua saúde mental, de ver como é que tá. E se você tá bem, às vezes olha, né, igual eu já comentei, né, para alguém que você conhece que não parece estar tão bem assim, recomenda, fala, meu, vai lá, passa com um psicólogo, tem um site aqui, que mostra os psicólogos aqui, que estão atendendo às vezes até online, você faz lá umas sessões com o psicólogo, conversa com ele, vê como é que você vai ficar, né, se vai ser algo bom para você, e aí tem muita coisa assim, né, que ajuda, e quando eu vi essa pesquisa eu achei bem legal, né, eu falei, caramba, então o pessoal está realmente percebendo que é importante, né, ter esse contato com os psicólogos, e tem psicólogos que também estão atendendo até gratuitamente, né, por causa da situação financeira, que é outro fator que tem feito aumentar bastante, né, a depressão e a ansiedade, principalmente a ansiedade, né, que é o fator financeiro, né, por causa que quando começou essa pandemia, quantos negócios não foram fechados, né, quantos negócios tiveram que ser parados, quantas obras, o que também gerou muito desemprego, né, aí rola toda aquela preocupação financeira,
E aí tem psicólogos que estão atendendo gratuito também, que é algo muito bom, né, para que é assim, fácil acesso, né, como é gratuito, muita gente consegue participar, igual esse grupo de apoio do hospital que eu comentei anteriormente, que também é gratuito, só necessário, né, ter a internet, ter um meio de se conectar com esse grupo, e aí você tem essas ferramentas, né, para ir ficando mais tranquilo, ir se acalmando. E aí tem essas questões, né, das terapias à distância, né, que é uma coisa muito positiva para você fazer, né, de participar com esses psicólogos, né, conversar, e perceber, né, que às vezes a sua ansiedade é trabalhada, né, a depressão também é trabalhada, às vezes até medicamentos ajudam, e aí a gente tem que ter esse cuidado, né, e esse autocuidado, né, como eu já coloquei anteriormente, né, além de uma dica muito boa também é a gente manter as nossas rotinas, porque assim, com o distanciamento social, essa coisa de só ficar em casa, a gente acabou com a nossa rotina, né? Então, assim, eu acordava cedo antes da quarentena para fazer tal coisa, agora eu não acordo mais. Que geralmente eu sempre ia dormir às 10 horas, mas amanhã eu não vou acordar cedo, eu vou ir dormir mais tarde. Então, assim, manter a rotina é algo que vai ajudar e muito a gente também. Por causa que quando a gente mantém uma rotina, a gente mantém a nossa cabeça trabalhando, a gente sabe as coisas que tem que fazer no dia. Então acaba que assim, você não tem aquele tempo de ficar, né, pensando muito em alguma coisa que favorece a ansiedade, ou então às vezes você não tem aquele tempo que você fica sem fazer nada, que favorece a depressão, né, que aí você começa a ter pensamentos ruins, começa a ter algumas crises, e aí manter essa rotina ajuda muito a gente a superar, né, essas coisas também, porque são tempos difíceis para todo mundo, né, então a gente tem que ir procurando essa ajuda, né, igual o número de pessoas também que compraram remédios antidepressivos também aumentou, assim como a busca, né, de como que é ter uma crise de ansiedade, assim como a busca de o que fazer quando eu tenho uma crise de ansiedade, e são informações, assim, muito boas de se ter, tanto para você, tanto para um amigo que também sofre disso, né, para você poder ajudar ele. E é bem bom, né? Bem bom isso. E nada melhor, né, para ajudar do que também o amor, né? Os psicólogos eles colocaram, né, que o amor é algo que ajuda a gente a passar, né, basicamente por tudo na vida, né? E não seria diferente em casos de ansiedade e de depressão, né? Então, assim, aproveitar esse tempo que a gente está em casa para se conectar mais com a família, se conectar mais, às vezes, com algum amigo ali, mesmo que seja por mensagens, e praticar esse amor, essa caridade, né? Eu vou conversar mais com os meus pais, com o meu irmão. Nossa, agora sim deu para perceber, nossa, quanto eles são importantes, né? Eu mesmo tava brincando esses dias aí, né? Comentando lá que, nossa, só agora que eu fui conhecer o meu irmão, nossa, só agora que tô tendo esse tempo para conversar com ele. E aí essas brincadeiras assim, né? Mas é verdade, né? Porque às vezes na nossa correria, né, do dia a dia, a gente acabava, né, sem nem parando para conversar com as pessoas que estão na nossa casa, com os nossos irmãos e pais. E aí praticar esse amor, né, da família, de conversar, de ver como é que tá, e, e isso vai facilitar muito, né, trazer esse bem-estar, né, que a ansiedade causa o mal-estar, né, coisas negativas, assim como a depressão, e quanto mais coisas positivas a gente tiver, mais forte a gente vai estar para combater essas doenças, né, e é algo muito bom também. E E aí, assim, né, uma das coisas que eu deixei para colocar por último foi uma mensagem que eu vi que um amigo meu compartilhou esses dias através do WhatsApp mesmo, que era um vídeo do filme do Kung Fu Panda, acho que a maioria de vocês devem conhecer, que nesse vídeo, falando um pouco do contexto do filme, né, o Po, que é o panda, né, o principal do filme, ele estava triste com algumas situações que tinham acontecido, né, durante o filme e tal, ele estava triste, e aí ele estava no alto de uma montanha comendo bastante, né, e aí aparece o mestre Uguay, que é a tartaruga, e aí ela parece ver ele daquele jeito, e aí ela começa a perguntar, né, o que foi, né, por que você tá assim? Aí ele tenta agir como se estivesse tudo bem e tal, daí ele fala, eu sei que não tá tudo bem, né, porque quando você tá comendo muito assim, eu sei que tem alguma coisa errada. Daí o Pô meio que desabafa com ele e tudo mais,
E aí, depois que o Pô desabafa e fala as coisas, o Hugo, ele diz, né? Você está se questionando muito, né? Desistir ou não desistir? Aí ele fala, né? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Aí ele diz, né? Tem um ditado que o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e não é à toa que se chama presente. E aí, quando ele fez essa colocação, eu falei, caramba, né? Falei, olha, isso aí é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente acaba, né, qual que é a nossa ansiedade, né? Principalmente no caso da ansiedade, né? Na depressão talvez não se caixe tanto, mas principalmente na ansiedade, né? A ansiedade a gente fica assim, né? Nossa, não, porque ontem eu deixei de fazer tal coisa e aí vou ter que fazer depois e não sei o quê. Ou então de algo que aconteceu algumas semanas atrás, que você fica, putz, eu podia ter agido de outro jeito. E aí você sempre fica pensando no amanhã também, né? Não, que eu tenho que fazer isso para depois, para depois, para depois. E aí a gente acaba esquecendo do presente, né? E aí eu vi essa mensagem, eu achei muito interessante e vim trazer para vocês, né? E, bom, e aí agora, né, depois de falar de todas essas aflições, né, dessas coisas que vêm nos atingindo, né, vou chamar a Mazé, né, para comentar um pouco mais sobre essas aflições com a gente, como cuidar dela. Agora é com você, Mazé. Boa noite. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, conforme o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, do capítulo 5, né, que fala as causas atuais das nossas aflições. Diz o Evangelho que as nossas aflições têm duas causas. No presente, né, nós estamos vivendo, e no passado, na vida presente e na vida passada, né, no pretérito. Né, e nos afirma que, nesse caso, o motivo maior no presente das nossas aflições é o nosso temperamento, né, a nossa intemperância, ou seja, a nossa conduta. Como nós conduzimos no nosso dia a dia as situações que vêm para a gente. Como é que a gente conduz, né? Porque, assim, nós estamos encarnados para que nós possamos nos conciliar com as leis morais, né? Para que a gente possa, junto com elas, crescer, evoluir. E no presente é que a gente pode fazer escolhas, né? No passado já passou. Amanhã a gente não vai saber, mas hoje a gente sabe da nossa vida o que vai acontecer. E como a gente conduz no nosso dia a dia? Como é que a gente está conduzindo as nossas situações que a gente está recebendo, né? Por exemplo, se eu estou passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja de ordem conjugal, de qualquer que seja, quantas vezes eu paro para pensar o quanto eu contribuí para estar nessa situação, né? Porque não diz assim, as causas das nossas aflições atuais são nós mesmos que criamos essas aflições. Somos nós mesmos que criamos elas. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa para morar. Não é uma casa de luxo, mas é uma casa que qualquer uma pessoa pode morar tranquilo. Mas aí eu quero uma casa maior. Por quê? Porque eu quero me sentir melhor numa casa melhor, eu quero ter uma vida melhor. É pecado? É ruim fazer isso? Não. A gente tem que procurar as melhoras da gente. Mas, assim, com a condição de uma leveza, não quando a gente impõe isso, que é como fosse uma aflição, né? A aflição da ambição. A gente cria essa aflição para a gente. Do ciúme. A gente tem a aflição do ciúme também. É por um irmão, até por um marido, por um filho, até por um amigo. A gente cria essa aflição para a gente. Mas a gente nunca parou para pensar por que a gente está passando por aquilo. Né? Qual o caminho que eu tomei? Se eu tivesse condições de escolher um outro caminho, será que seria melhor? Né? Porque assim, o meu pretérito, o meu passado, quando vem cobrar no meu presente. Então, a minha vida vai depender do momento que eu estou passando e como é que eu estou conduzindo ele. Eu estou trabalhando esse orgulho, essa vaidade, né? Porque ninguém, assim, de repente eu estou conversando com um amigo, eu vejo assim, que o que eu estou falando é uma coisa verdadeira. Porém, nessa discussão, eu estou enxergando que eu não vou conseguir convencer ele. Mas aí não, eu não quero passar por baixo. Olha o meu orgulho aí, eu estou criando uma aflição dentro do meu orgulho, né? Eu tô numa condição que eu tenho bastante coisa para fazer, para uma concentração, para ocupar a minha cabeça.
mas eu estou lá atrás com a minha cabeça, em vez de ocupada, preocupada, né, no que vai acontecer. E, de repente, isso não vai acontecer, e se acontecer, não é da forma que eu estou esperando. Eu crio ansiedade sem necessidade, né? E daqui a pouco eu vou construindo essas aflições dentro de mim, vira uma patologia, né? Lógico que a gente tem que procurar, porque é um desgaste. Então, assim, o Evangelho nos fala que os únicos culpados das nossas aflições somos nós, né? E nós temos uma condição também de fazer ao contrário, né? De procurar amenizar isso, de procurar ver de uma outra forma. O que falta é a gente, nesse caso, assumir a nossa responsabilidade, porque é muito fácil, né? Eu culpar alguém ou alguma coisa, alguém, ou até mesmo Deus, da minha má sorte, da minha não consigo nada, não consigo um emprego bom, não consigo um trabalho, não consigo nada. Mas, ao invés disso, eu dizer, não, eu tenho um outro caminho, qual é o caminho que eu devo seguir? Eu tenho uma outra forma de fazer. Então, o único culpado, a única pessoa que pode, nesse caso, se ajudar, somos nós. Lógico que a gente tem a nossa espiritualidade, nosso anjo guardião, a gente tem Deus. Porém, assim, uma porta trancada, ninguém vai entrar numa porta trancada, é preciso que eu abra. E como é que eu vou abrir? Às vezes morar está onde? Na nossa consciência. Então, quando a gente começar a assumir a nossa responsabilidade, ver que nós somos donos das nossas aflições, que a gente consegue, de alguma forma, melhorar ou não, né? Vai depender muito da gente, a gente tem que ter um olhar de amor para conosco, para nos cuidar, né? Porque, assim, se eu vim nessa encarnação, se eu estou aqui no presente, eu tenho algo a fazer, eu tenho um objetivo, né? Para quando o meu pretérito chegar no meu presente, como é que ele vai me encontrar? Será que eu vou estar equilibrada? Será que eu vou ter uma condição de recebê-lo? Será que eu vou amenizar ou eu vou ter que passar, né? Eu vou ter a condição de passar por ele ou vou amenizar? Então, assim, o Evangelho nos fala claramente que nós somos, entre aspas, dono do nosso destino, porque a gente vem com o voo certo. A gente parte, né? Estou programada, vou partir daqui e tenho que chegar a certo momento lá do outro lado. Porém, no meio desse caminho, vai ter as tribulações, vai ter algumas ventanias, vai ter algo que eu preciso vibrar, né? Que eu preciso me refazer, eu preciso me conduzir de alguma forma para quando chegar lá no final, chegar mais leve, né? E as causas atuais anterior, geralmente a gente nos apresenta como se fosse uma fatalidade da vida, né? Por exemplo, uma criança que nasce doente, ela nasce doente e passa a sua vida doente, indo para médico, sofrendo, vamos dizer assim. Ela nem viveu para sofrer, né? Então, aparentemente, que lógico que a gente sabe que não há fatalidade, né? A gente já tem a nossa doutrina aí para nos esclarecer, mas aparentemente é fatalidade porque ela não sofreu, a gente não consegue ainda, a gente sabe que não é fatalidade, porém a gente não pode explicar, porque é uma coisa anterior que a gente vai ter que resgatar, né? Esse é um exemplo, né? As crianças que nascem com anomalia, de repente uma catástrofe assim que acontece na vida da gente aparentemente sem porquê, né? Aparentemente sem um porquê. Essas são aflições que a gente tem que resgatar na nossa vida. Só que a gente, no nosso presente, a gente tem condições de amenizar, porque a gente tem, nesse caso, o livre-arbítrio para escolher os caminhos que a gente tem a seguir. E para a gente entender melhor, eu vou compartilhar com vocês uma história, né? Uma história que é contada pelo Hilário Silva, né? Que é o espírito Hilário Silva. Essa história ela está no Livro da Vida, psicografada por Chico Xavier e por Valdo Vieira, né? É uma história verídica que assim eu achei muito interessante compartilhar para a gente entender essa reflexão agora nesse momento. Conta o que Saturnino Pereira, ele era espírita, né? Ele era espírita. Ele desde criança, adolescente, né, que ele conheceu o espiritismo. Então ele se identificou com o espiritismo, ele fez os estudos, ele trabalhou e se tornou um tarefeiro. Casou-se, arranjou trabalho e foi viver a sua vida. Aí certo dia, assim, mas ele era uma pessoa assim vamos dizer assim, que ele vivia o cristianismo 24 horas. Ele era responsável, tomava conta da sua casa, da sua esposa. Ele, no trabalho, era uma pessoa humilde, ajudava aqueles que ele podia, ao redor também. Até aquelas pessoas mesmo do centro também, ele era uma pessoa que ajudava. Então, todo mundo conhecia ele, era uma pessoa, um homem de bem, uma pessoa de bem. Certo dia, Saturnino foi para o trabalho.
Quando chegou lá, ele começou a trabalhar na máquina, né? Na máquina que ele costumava trabalhar. E, de repente, houve um acidente. Ele machucou o braço. Então, ele foi socorrido, levado para o hospital. E, chegando lá no hospital, passando um certo período, o cirurgião veio e falou: Saturnino, você vai recuperar o seu braço. A única coisa que você não vai recuperar é o seu polegar. Você vai perder o seu polegar. Então ele ficou assim, ele ficou triste, né? Porque não ia ficar alegre perdendo o dedo. Porém, ele, como era um homem de bem, resignado, ele orou, agradeceu a Deus por ele conseguir né, a cura do braço, aos poucos, mas ia conseguir, e foi para casa. Porém, as pessoas que acostumaram com ele, que via ele, revoltaram-se. Mas você, uma pessoa de bem, uma pessoa que tanto nos ajuda, né? Cadê a espiritualidade? Cadê Deus? Começou a cobrar e praticamente quase que revoltado por ele, porque ele não podia, cadê a proteção? Onde é que anda essa proteção? E aí ele agradeceu, né, o apoio dos amigos, ficou em casa e tudo bem. E à noite, um certo dia à noite, ele foi com a esposa ao centro, porque ele não podia trabalhar, porém, como ele estava perdeu o dedo, ele não estava revoltado, mas estava um pouco triste, ele recebeu um conforto, e ele foi, assim ele foi. Quando chegou no centro, né, aí ele recebeu uma mensagem do Marcário. Marcário era o mentor espiritual da tarefa que ele fazia. Falou para Marcário, filho, você, há 80 anos, você era um sitiante. Então, você tinha pessoas que trabalhavam para você. Mediante um dos seus funcionários, porque estava doente, não atendeu uma ordem sua, você fez com que ele pegasse o braço dele, o braço direito, e colocasse no engenho para moer o braço dele. Então, quando você desencarnou, a sua consciência cobrou. Então, você ficou muito tempo vagando, você ficou muito tempo ouvindo aqueles gritos, você ficou muito tempo vendo, ao invés de cair o mel da cana no moinho, você viu o sangue dele. E você veio realmente nessa encarnação para você perder um braço, porque na sua reencarnação, o que você pediu foi para perder um dos braços, aquele que fosse mais importante nessa reencarnação. Porém, chegou o momento de você pagar o seu débito, né, de você resgatar aquela dívida que você tinha, você já estava pagando com amor, né, você estava fazendo bem. Eu não estou aqui para te elogiar, né, porque a lei divina, ela se cumpre, porém ela pode ser amenizada, né? Então, assim, muita coisa depende da gente. Por isso que a gente fala muito da reforma íntima, conhece-te, porque a gente tem a condição de mudar nossas aflições, nossas angústias, os nossos medos, a gente tem condição. Lógico que a gente precisa de ajuda, mas nós construímos isso. E no dia a dia, como nós conduzimos isso? Então, é um pouquinho a gente parar e a gente olhar para dentro da gente, né? Buscar a luz do entendimento, a gente já tem a luz do Espiritismo, consolador, que sempre está conosco, nos orientando, nos envolvendo, né, para que a gente possa tomar caminhos diferentes e quando chegar a hora da nossa colheita, no nosso presente, porque a gente não vai lá atrás buscar, a nossa colheita ela vai estar aqui no nosso presente. Então, da forma que nós estamos, com essas leis morais, com as leis espirituais, né, como o espírito que nós somos, é que a gente vai colher, que a gente vai amenizar ou não. Então, assim, é uma reflexão que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia, buscando sempre o olhar de amor, de esperança, né, conosco. Não é orgulho, não é para conosco, né? O orgulho é a gente olhar só para a gente, mas para que a gente possa equilibrar, porque se eu sou uma pessoa desequilibrada, não tenho uma conduta correta, como é que eu vou ajudar alguém? Cego que guia cego cai num buraco. Então é necessário que a gente se equilibre, né? Lógico que a gente tem nessas causas que a Júlia contou, que o Guilherme contou, tem a parte física, né, que realmente a gente precisa do médico. É tanto que quando a gente vai na casa espírita fazer um tratamento, eles falam, se está passando um tratamento médico, continua, mas tem espiritual também. Porque nós somos seres espirituais, nós temos que buscar a nossa conexão com Deus. Mas para que Deus possa nos ajudar, a espiritualidade ajudar, os nossos mentores, anjos guardião, é preciso que a gente abra a porta e deixe que eles façam isso. Para quando chegar a nossa hora da gente fazer a nossa colheita, né? Porque a gente não sabe, a gente tem que pensar sempre no presente. Quando chegar essa hora, a gente se conectado com as leis morais, as leis espirituais, com Deus, para que a gente possa passar amena. Não é que não vai acontecer,
mas que aconteça de uma forma diferente, que a gente faça acontecer, né? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Agora a gente vai fazer a prece inicial, né? Desculpa, a prece final, né? Para chamar o Beto, né? Agora vamos fechando nossos olhos, buscando olhar para nós mesmos e agradecendo a Deus pela benção da vida, pelas nossas famílias, pela nossa família solidariedade, por tudo que temos, buscando sempre a luz de entendimento e vivenciar, que é o mais importante. Compreender, entender e vivenciar. E que possa todos os nossos lares, todos os lares desse planeta, nesse momento, se conectar com a luz, com a esperança, com a confiança e com o amor. Buscando sempre nos ajudar uns aos outros, sempre a conexão com Deus, que é a conexão do bem, do servir e do amar. Agradecido que somos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra do mal. Que assim seja. Gente, que maravilha. Para quem está chegando agora, só tenho a dizer o seguinte, né? Quem entrou no live depois do início, só quero apresentar para vocês. Isso é a mocidade da Casa de Solidariedade. Para quem tem dúvida, se o seu sobrinho, se o seu filho, se o jovem que você tem na sua casa, lá, você tem contato, se você tem dúvida se ele precisa ter uma orientação espiritual, um apoio, uma reunião de grupo, de estudo, aí está mostrando para vocês a diferença que faz um jovem que está conectado a uma casa, que dá amparo, que dá toda a condição para esse tipo de papo cabeça. Isso é papo cabeça, né? Então eu fico muito feliz, vocês saíram muito bem, meus jovens, né? Mas você deve estar explodindo de felicidade, porque é muito bom, né? Sim. Obrigado. Então vamos lá. Então vamos aí para algumas perguntas. Vamos ver quem aqui. O que é necessário, Marcos, né? Marquinhos. O que é necessário para manter-se equilibrado dentro do cenário atual? Alguém quer fazer só um comentário breve aí? Do cenário atual. Quem está falando é Guilherme? Quer falar, Guilherme? Posso responder essa. Eu coloquei aqui até uma listinha de algumas coisas que podem ajudar a gente, né, nesses dias atuais, né, que não está podendo fazer muita coisa, que é reduzir a quantidade de notícias que a gente tem visto sobre a pandemia, por causa que às vezes isso traz pensamentos negativos, deixa a gente um pouco para baixo. Então, assim, é sempre bom saber, né, ficar informado de como tá as coisas hoje em dia, né, mas não precisa ver tantas coisas assim, né. Ficar conectado com a família, planejar a quarentena e criar algumas rotinas para fazer, né, não deixar só no vamos ver o que vai dar para fazer aí, planeja algumas coisas, né, algumas atividades, aí ficar conectado com a família e os amigos, se manter ocupado, né, que faz parte da rotina também, praticar atividades físicas, cuidar da alimentação e ter um tempo de autocuidado, né, para se olhar um pouco ali, ver como é que tá, umas coisas bem interessantes, né, e às vezes fazer algumas coisas fora da rotina também, eu vi o pessoal comentando, né, que às vezes é tão bom pedir um delivery, né, pedir uma comida de fora, que aí você, pedir um lanche, por exemplo, assim, você junta com a sua família ali, com o pai, com a mãe, com o irmão, come aquele lanche ali e conversa sobre várias coisas, né, se distrai, alguma das coisas, assim, que é bem, bem legal de estar fazendo, né, nesses dias. Sim, concordo.
Vamos lá. A pandemia seria uma oportunidade que o Pai Maior nos deu para voltarmos a valorizar as pessoas que podem nos ensinar o que realmente é o amor? Com certeza, com toda certeza. E aí, Manu? Completa aí, Manu. É uma oportunidade que Deus dá. Muita gente, às vezes, a gente não. Eu acho assim, que agora, nesse momento, cada pessoa está no seu lugar. A gente não sabe o que vai acontecer quando as coisas voltarem a funcionar, né? Porque o normal anterior não vai ter. Mas essa é uma oportunidade até da gente se conhecer, né? Quantas a gente não tinha tempo, às vezes, da gente parar e pensar o que a gente está fazendo, né? O que a gente quer, como a gente quer. E agora a gente deu esse tempo, porque assim, tudo que tem na vida da gente, nada é por acaso e nada tá aqui por tá. Tudo tem um objetivo, né? Tudo tem um objetivo. E com certeza esse objetivo aí é realmente a gente, principalmente o amor, pelos filhos, pelo marido, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. Vamos lá, tia Cris. Marquinhos de novo. Qual é? Às vezes é da Fabiana, né? Não sei se eles estão entrando separados, né? Vamos lá, Marquinhos. Qual é a maior lição que vocês, jovens, vão levar para seus descendentes acerca da pandemia? Isso vai ser história, vocês vão falar. Eu fiquei 6 meses em casa. História para contar, né? Com certeza eu vou levar que a gente tem que aproveitar muito quem a gente tem, porque a vida é muito passageira, né? Muito frágil. E com certeza eu vou levar tudo isso para minha vida, a ser muito mais paciente, entender que cada coisa tem o seu momento, tentar manter uma rotina, manter a mente equilibrada para não surtar realmente em casa, né? Porque tem vezes que o surto vem, né? Vamos lá, Roseli. Como vocês jovens veem esse isolamento dentro do conhecimento da doutrina espírita? Ela quer saber o que vocês estão achando disso, dentro da doutrina. Olha, dentro da doutrina, tem uma coisa que assim eu tenho praticado mais agora, né, durante esse isolamento, né, durante esse tempo de ficar em casa, que é o evangelho. A minha família ela pegou para fazer, aí eles basicamente fazem todo dia, e era algo assim que eu não tinha o costume de fazer, né? E aí agora um dia sim, um dia não, eu sempre participo com eles. E é muito bom, tanto de como ajuda, né, a estar junto com eles, né, traz esse convívio maior, quanto os aprendizados que eu estou tendo dentro desse evangelho, assim, está sendo algo muito bom, e quantos conhecimentos também eu não tive, né, por causa que a gente faz a leitura dos evangelhos, faz a leitura de outros livros, comenta sobre, né, então traz muito conhecimento. Posso aproveitar um gancho aí? A Mazé falou porta trancada, né, Mazé? Você não falou isso? Porta trancada. Eu acho que isso aí é a palavra que expressa bem essa pandemia. Porta trancada. A gente vai receber, o convite está sempre sendo feito. A gente não parou na evolução. A gente não parou no nosso compromisso. Então, o convite diariamente está sempre sendo feito. E as ferramentas estão sempre sendo dadas para a gente passar todo esse processo. Então, vocês falaram porta fechada. Quantas vezes que a gente foi convidada para fazer um evangelho online? Foi chamado para um grupo. Vocês na mocidade não fazem a aula de vocês online? Sim, todo sábado. Quantos convites que nós já tivemos, né, para vir, para receber esse apoio, para receber essa ajuda? Então, se a gente manter a porta fechada, mas o que acontece? A gente não consegue. A gente não consegue se conectar. É isso aí. Porque é como a gente fala, né? Os nossos amiguinhos de espiritualidade continuam aí atuando. Né? Então, a gente precisa orar e vigiar. Precisa fortalecer a nossa fé, precisa fortalecer a nossa proteção. Não vamos abrir as janelinhas
para que a ansiedade, para que todos esses desequilíbrios que a gente que afrontam, que chegam na gente, né, uma maneira é a gente se conectar, né, com a nossa religião, com a nossa proteção, né, pedir ajuda dos nossos mentores, né, mentalizar naquela solidariedade. Os mentores não estão de quarentena, não, eles estão trabalhando, né? Ativa. Vamos lá. Tia Lu. Ô, tia Lu. Saudade de você. Excelente reflexão, Mazé. Qual é a nossa responsabilidade e tudo que está acontecendo, Mazé? Eita! E aí? Então, tia, eu acho assim que cada um de nós, mais ou menos, a gente sabe qual é a nossa responsabilidade, né? Mas assim, que a gente tem. Porque assim, o vírus veio, a gente sabe que o planeta está passando por uma transição, né? E assim, nós maltratamos muito o planeta, principalmente com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque a energia, a alimentação do planeta é o nosso pensamento. Né? E se a gente não tem um pensamento do bem, a gente não tem um pensamento legal, sempre voltado para o bem, a gente está nos prejudicando, e principalmente o planeta, né? Porque a gente está passando um alimento que não é um alimento legal para ele. Então, a gente, assim, principalmente, acho que os pensamentos nós temos. Mas, assim, outras contribuições, com certeza, também a gente tem. Cada um tem. É isso mesmo. Vamos lá, tia Cris. Tem mais alguma aí? Lume, realmente temos a propensão a terceirizar tudo que nos acontece de negativo. Nunca foram nossas escolhas ou ações. Tudo, a pandemia agora está virando a desculpa para tudo que está acontecendo? Exatamente. Qualquer coisinha é pandemia. Mas a nossa responsabilidade, né, tá ficar onde, né? Se tem ela ao contrário. Eu acho que a gente não deve culpar a pandemia, a gente tem que ver ela como um instrumento para que a gente possa nos melhorar. Ela é como um instrumento, não como uma causa de ela é culpada. Ela não é culpada, ela é um instrumento que veio nos alertar de algo que a gente deveria ter visto há muito tempo. É isso aí. Muito bom. Tem mais aí, tia Cris? Suzana, ixi, olha a Suzana. Parabéns, Júlia, Guilherme, Mazé, obrigado pela palestra maravilhosa. Eu acho que esse é o sentimento da Casa de Solidariedade geral. É um orgulho, né, para toda a solidariedade, ter esses jovens dando essa aula para a gente, né? Os velhinhos aí ouvindo os jovens e falar muito bem e desafiar a gente a encontrar, né, mas os caminhos dentro dessa pandemia, que na realidade a gente já, a humanidade, nós espíritos a gente já vem passando por isso muitas e muitas vezes, né, com nomes diferentes, mas a situação é a mesma, sempre que a gente busca a nossa evolução, né? Então é um orgulho muito grande, toda a solidariedade ter esses jovens, né? A gente agradece demais, né? Eu não tenho palavras aqui para agradecer pelas informações de hoje. A gente que agradece essa oportunidade aí, esse convite, né? Porque a gente está aqui falando de tudo isso aí é pelo aprendizado que a gente teve na casa também, todos os conhecimentos que foi passado para a gente, né? Aí a gente vem aqui e aproveita do que vocês passaram para a gente para passar umas mensagens também. Vocês são a base de tudo. A gente agradece, né, o convite, agradece ao André, agradece a você, Beto, que esteve aí com a gente, a Cris, que está aí nos bastidores, né? E agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que tiveram a paciência de nos escutar, né? E que ela possa conseguir fazer alguma reflexão e disso sair uma reflexão para o nosso dia a dia. Muito obrigada e muita gratidão a todos. Muito bom, gente. Eu só tenho que agradecer em nome da Casa Solidariedade. Eu acho que isso é tudo um fruto de trabalho de gerações e gerações desses trabalhadores, das escolas, dos coordenadores que estão preparando todas essas pessoas, né? Os pais, né? A integração de todo mundo que faz parte dessa grande família Solidariedade. Gente, um beijo a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês nos seus lares.
que vocês tenham uma noite muito tranquila, uma noite serena, que vocês possam amanhã estar renovados, né? Sem ansiedade, sem toda essa depressão, né? Faz contato aí com seu mentor, mentaliza hoje numa prece bem bonita, né? Com você, abre teu coração aí para Jesus e peça, fala com ele como teu companheiro, teu irmão, fala, ó Jesus, estou precisando disso e tal. Faz uma prece bem bonita e se conecta com essa mensagem, que amanhã certamente será um dia melhor. Boa noite, gente. Muito obrigado, Boa meus noite. queridos. Obrigado, Boa noite. Cris. Obrigado, Tchau, André. Muito Obrigado, obrigado aí, querida. gente. Muito obrigado aí para todo mundo que estava no apoio. E mais uma live. Obrigadão, gente.